Boa tarde a todos, bem-vindos ao quinto webinar da APCE, nesta temporada dedicada à excelência da comunicação, à excelência dos projetos que foram vencedores da edição de 2020 do Grande Prémio APCE. Eu tenho de começar por agradecer a amável disponibilidade dos convidados que hoje tenho a acompanhar-me. Tenho comigo a Joana Fernandes, que é consultora sénior da Llorente Cuenca, da LIC, eu nunca sei como é que é de pronunciar, mas acho que é LIC. A Natália, o Marcos Batista, peço desculpa, o Diretor de Desenvolvimento e Comunicação das Águas do Tejo Atlântico, a Nádia Cruz, que é Diretora de Comunicação e Marketing da Natixis em Portugal, e a Sandra Pereira, que é Coordenadora do Mestrado de Gestão Estratégica das Relações Públicas na Escola Superior de Comunicação Social. Hoje o debate é dedicado à estratégia de comunicação, portanto às categorias que na edição regular do Grande Prémio deram a estratégia global de comunicação corporativa e a categoria de surpreenda-nos, e temos connosco a Nádia e a Joana a falar-nos do projeto Natixis em Portugal, de Centro de IT de Inovação, e o Marcos Batista, que nos fala do projeto Virar conceitos e mentalidades das águas do Tejo Atlântico. Informo também que esta sessão está a ser gravada, como habitualmente, está a ser transmitida live no Facebook e estipulamos que dure cerca de 45 minutos. Todas as pessoas que nos estão a acompanhar aqui na plataforma Zoom podem colocar as suas questões através da área de Questions and Answers. E vamos então começar, lembrando que podem todos consultar o canal do YouTube da APCE, onde na lista de reprodução dedicada ao Grande Prémio APCE 2020 têm estes dois projetos em vídeo que podem ver para se familiarizarem mais. E Marcos, vou começar já por si, bem-vindo. E para quem não sabe, temos no nosso mercado uma cerveja que tem na sua gênese águas que são geridas pelas águas do Tejo Atlântico. Este é um projeto fora da caixa, mas que pela sua audácia acabou por conquistar o júri desta edição do Grande Prémio APCE. Fala-nos um bocadinho do Vira, por favor, deste virar conceitos e mentalidades. Obrigado e em primeiro lugar queria agradecer à APCE e à Paula Portugal Mendes por não nos deixar sentir sozinhos, porque às vezes estas áreas de comunicação nós trabalhamos com um objetivo, obviamente, com uma finalidade, mas não vemos o que está a acontecer à nossa volta e a APCE ajuda-nos a fazer isso e a Paula também, em termos pessoais e profissionais, e agradecemos muito permitir este envolvimento de mentalidades também e desenvolvimento. Em relação ao projeto do surpreendente Vira, não está no mercado, portanto é uma cerveja que foi produzida com águas residuais tratadas e que pretende ser um projeto de comunicação porque nós temos a coisa menos sexy que existe no mercado para comunicar, que são as águas dos esgotos. Dificilmente se atrai alguém para dizer que isto é um serviço essencial, a saúde pública depende do tratamento que é feito numa fábrica de água ou numa etar, e virar as atenções para este tipo de produto institucional, não é? Que as pessoas não podem viver com ele, mas quanto mais longe estiverem dele, melhor, é muito complexo. E então decidimos criar uma estratégia, de alguma forma inovadora, e que a história do setor da água permitiu que a desenvolvêssemos, uma vez que já explicámos durante 20 ou 30 anos o que eram ETAs, o que eram ETAs, o que é que faziam as ETAs, o que é que fazem as ETAs, e hoje, partindo do princípio que é um dado adquirido, temos que mostrar os resultados e as capacidades e a intervenção que estas fábricas, que são um processo industrial que recebe água suja e que sai água limpa e vários outros produtos, ou seja, o que é que esta fábrica entra no processo de valor da nossa sociedade. Portanto, a nossa ideia era virar aqui um bocadinho o conceito. E a verdade é que nós conseguimos tratar a água, a tecnologia disponível, com a qualidade que nós quisermos. Conseguimos tratar para devolver ao meio ambiente em segurança, nos rios e nos mares. Conseguimos tratar para que possa lavar as ruas das nossas estradas. Uma boa parte delas hoje são lavadas com água potável,
o que em termos de eficiência e de sustentabilidade ambiental ou social não me parece a coisa mais indicada. Hoje a tecnologia permite fazer o tratamento da água até esses níveis, ou para regar espaços verdes, ou para utilização agrícola, ou utilização industrial, e até para beber, como existe em muitos países. Ou seja, isto não é uma coisa nova, nem sequer é de países muito desenvolvidos. Singapura reutiliza 100% as águas, mas a Namíbia também é desde 1960 que reutiliza toda a sua água, e nomeadamente para potabilidade, portanto para consumo humano. O que nós queremos mostrar com este projeto é virar um pouco o conceito e dizer: nós conseguimos produzir água com qualquer que seja a qualidade através da água do esgoto. Recebemos água do esgoto, tratamos-la, a partir desse tratamento há vários produtos que podem entrar na cadeia de valor, as lamas, fósforo, nutrientes, energia, mas também a água. Pronto. E então desenvolvemos o conceito de fábrica, portanto recebemos uma matéria-prima, transformamos-la até à necessidade da sociedade onde estamos envolvidos. E a verdade é que conseguimos fazer cerveja. Pronto. É aí a parte sexy da nossa campanha, que é dizer, nós conseguimos fazer água com qualquer qualidade, até para fazer cerveja, que essa sim é fundamental para o consumo humano. E o nome da cerveja diz precisamente o que a estratégia quer indicar, que é virar o conceito e virar a mentalidade de quem convive com estas nossas cervejas e quem as prova e são cervejas feitas por uma fábrica artesanal em Lisboa. É obviamente uma água tratada com um alto nível de tratamento, com toda a segurança, e existem outras cervejas no mundo, na Alemanha, Singapura, como disse, nos Estados Unidos existem até festas de cerveja de água reciclada. Portanto, quer dizer, não era uma coisa nova, mas achámos que para o nosso mercado mostrava que podíamos mudar a mentalidade e dizer porque é que ainda hoje se lavam estradas com água potável. Se já conseguimos fazer água que produz cerveja, não há razão nenhuma em termos ambientais e sociais para não aceitar um conceito como a água reciclada para fins não potáveis. E pronto, esta foi a nossa estratégia. Mais à frente explicarei um bocadinho, se calhar melhor, mas vamos dar tempo para todos falarmos e enfim, e haver questões. Espero que esta sessão pelo menos ajude a mudar, a virar os conceitos e as mentalidades. Nádia, a Natixis entrou em Portugal em 2017 e o seu Centro de Excelência em Tecnologias de Informação foi instalado na cidade de Porto, centralizando aqui os serviços de informática que antes eram prestados em França por fornecedores externos. Como é que foi esta passagem em Portugal do Centro de IT a de Inovação? O micro, por favor. É verdade, obrigada Paula, desde já muito obrigada por este convite e pela oportunidade de estar aqui a apresentar não só a Natixis, mas também este projeto que desenvolvemos com a Loreto e Cuenca e do qual muito nos orgulhamos. É verdade, a Natixis chegou ao Porto e a Portugal sem ter qualquer tipo de presença de negócio e de marca até então, em 2017. E na altura, precisamente com esse objetivo de construir um centro de excelência em IT que deveria crescer até uma equipa de 640 colaboradores até ao final de 2019. A verdade é que o projeto correu bem melhor do que estávamos à espera. A empresa já sabia disso, até porque Portugal fez parte de um estudo alargado no qual estavam outros países a concurso e acabou por ser a cidade do Porto e o nosso país a escolha para a instalação deste centro, principalmente pela diversidade de talento que nós encontramos nesta área, as universidades de topo que temos também no nosso país. Foi muito com base nesta expertise nacional que se deu esta escolha. E a verdade é que acabámos por alcançar objetivos que nem o nosso head office em Paris imaginava. E de tão bem sucedidos que fomos, acabámos por, ainda no final de 2019, chegar quase aos 800 colaboradores. E decidiu fazer-se então, ainda no final também de 2019, um investimento maior e apostar no talento para além das áreas da engenharia e das novas tecnologias. Daí nós temos integrado agora o que chamamos de atividades de suporte à banca,
Por isso precisámos aqui de alterar todo o posicionamento e a forma como nos apresentamos ao país e aos nossos futuros candidatos. Daí nós temos encontrado, tivemos que construir um novo posicionamento que clarificasse quem nós realmente éramos. Enquanto andámos aqui a trabalhar entre 2017 e 2019 para mostrar que éramos um centro tecnológico, de repente, ainda com uma marca tão recente no país, tivemos que dizer que, ok, agora somos ainda mais do que isso. Daí todo o trabalho que nós temos vindo agora a desenvolver em parceria com a Laurenti Cuenca, para mostrarmos que o nosso expertise vai mais além e que temos muito mais para oferecer a futuros candidatos. E trabalhar a marca tem sido então um grande desafio, não só do ponto de vista de reputação, mas também de employer branding, até porque é esse o eixo que nós mais trabalhamos até à data. Obrigada, Nádia. E agora para a Joana, é consultora da Laurenti Cuenca, e como é que tem sido, e tem a conta da Natixis, como é que tem sido trabalhar a Natixis, que é uma empresa tão jovem em Portugal, mas já uma referência na zona norte do país, e quais é que têm sido as vossas soluções estratégicas para o desafio que tinham em mãos e que a Joana e que a Nádia acabou de nos apresentar? Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu se calhar dividia este desafio em duas metades. A primeira metade no momento em que a Natixis chega a Portugal, portanto o momento zero, e em que o desafio era criarmos um lugar para uma marca absolutamente desconhecida, que não ia ter operação em balcões, etc., não é? E que tinha um objetivo de recrutamento muito ambicioso. A Nádia falou aí dos 800, no momento em que chegaram era bastante ambicioso, um bocadinho abaixo, não é? Estávamos nos 600. E isto acontecia num contexto de guerra pelo talento, não é? A Natixis, com zero reconhecimento no mercado português, estava a competir por cérebros numa área em que a Google também compete, ou a Farfetch, ou outras marcas que contavam com muito tempo de avanço. E, portanto, nós precisávamos, em conjunto com a Natixis, criar aqui visibilidade para o projeto, construir reputação enquanto marca empregadora, e depois também tínhamos o desafio de posicionar a porta-voz, a Nathalie Rizaquier, em territórios que distinguissem a empresa da concorrência. Portanto, este foi o nosso primeiro desafio e se calhar antes de ir ao desafio da segunda fase, falo um bocadinho de como é que resolvemos este primeiro desafio. Nós fizemos uma estratégia, desenhámos e executámos uma estratégia de comunicação 360. Ela foi adaptada a cada fase do projeto e envolveu, foi de facto muito ampla. Ela envolveu media relations, uma parte de stakeholder engagement, ou seja, de relação com entidades da área tecnológica do Porto, mas também mais institucionais, desde a Câmara até até associações dessa área, e depois também com uma componente digital ao nível da liderança, mas também ao nível de alguns colaboradores. E este foi, quando perguntava como é que foi trabalhar com a Natixis, como é que é sempre um grande desafio. Nós dividindo isto, enfim, pondo isto por fases, primeiro foi a minha parte favorita, que é encontrar a narrativa corporativa, ou seja, como é que nós contamos a história desta empresa, como é que nós passamos para os meios a história, o posicionamento da Natixis em Portugal, que estando alinhado com o posicionamento da Natixis em Portugal, é um projeto muito particular, tem coisas em comum, mas tem uma dose de irreverência, um espírito de startup, que eu acho muito curioso e que creio que foi um dos ingredientes para o sucesso do projeto. Depois queria também destacar, fizemos um trabalho importante de posicionamento nos mídias, também numa lógica de investimento estrangeiro em Portugal, não é? Porque foi uma aposta muito, muito significativa. Depois, numa fase em que nós já tínhamos, a marca era recente ainda, mas já tínhamos um reconhecimento grande, os objetivos de recrutamento estavam até acima das expectativas e as ambições eram cada vez maiores,
tivemos então este segundo desafio que a Nádia referiu, que é agora nós não somos mais do que um centro de excelência em IT. Queremos continuar a ser uma marca apelativa para estes perfis que são difíceis de recrutar e o contexto de guerra de talento é o mesmo, ainda que a notoriedade da marca fosse superior. Portanto, o desafio foi como é que contamos esta nova história e portanto foi um bocadinho ajustar e fizemos isso também muito com a ajuda do posicionamento, da visibilidade, aliás, que conquistamos nesta primeira fase. E aí transformámos, começámos a falar na Natixis enquanto o segundo hub da empresa na Europa, a seguir a Paris. E fomos ajustando às comunidades e aos canais. E creio que fomos bem sucedidos, porque os objetivos de recrutamento continuam a ser cumpridos e acho que este prémio também atesta isso. Parabéns, desde já então. Obrigada. Antes de passar para a Sandra, ela encontra-se aqui hoje enquanto jurada, apesar de também ser associada da APCE e participar no seu Conselho Consultivo e de Ética, e a Sandra é provavelmente, se não me falha a memória, a jurada que mais edições do Grande Prémio acompanhou e a minha pergunta, no momento em que temos em curso também as candidaturas a esta nova edição especial, que é a edição Covid do Grande Prémio APCE, o qual convido desde já todos a verem nas nossas redes e a verem o regulamento e as hipóteses que têm de candidatura. Sandra, como é que tem sido esta experiência e que evolução é que notas nesta iniciativa da APCE e que avaliação fazes dos projetos que te chegaram às mãos? Ou seja, que é tudo digital. Sim, obrigada, boa tarde a todos, obrigada por este convite e por mais esta iniciativa da APCE. Eu congratulo-me sempre com estas iniciativas porque, como muito disse bem a Paula, eu também sou associada da APCE e acho que isto é um verdadeiro serviço de associativismo e, portanto, desde já os meus parabéns pela iniciativa. Ora bem, a experiência de ser jurada já em muitas edições assim, sempre foi desde o início muito enriquecedora e muito motivante, não é? Isto aprende-se muito, ficamos com uma visão de conjunto do estado da arte da comunicação em Portugal, ao mesmo tempo é muito curioso depois confrontarmos a nossa perspectiva valorativa da academia a casar com a perspectiva valorativa das empresas e dos colegas, porque nestes júris houve sempre esta preocupação de manter a presença de ambos os lados e de casar aqui visões, e isso também é muito interessante e muito importante, e obviamente esta experiência torna-se ainda mais enriquecedora quando temos a possibilidade depois de confrontar os nossos trabalhos e o trabalho de comunicação feito em Portugal com outros prémios internacionais e quando vemos que os trabalhos de Portugal têm de facto da maior qualidade e que estão a par e às vezes ultrapassam trabalhos também de outros países, não é? Porque em Portugal, infelizmente, às vezes temos sempre aquela ideia, como somos muito pequeninos, parece que o nosso trabalho é muito pequenino e não é, cada vez mais também é global e muitas vezes há trabalhos que são feitos em Portugal e que depois têm projeção mundial, enfim, têm impacto depois nos vários setores. A evolução das candidaturas tem sido enorme, não é? Quer dizer, quase que não há termo comparativo. Para já uma maior dispersão dos setores e das empresas, o tipo de empresa, das instituições que concorrem e também um crescimento exponencial das próprias ferramentas, dos trabalhos a concurso, do tipo de estratégias, etc., com o próprio crescimento também do entendimento do que é que tem sido este grande prémio e com a participação cada vez de muito mais empresas, que já não são só as grandes empresas, as EDPs, as Galps, as EPALs, os Montepios e por aí fora, mas de facto pequenas empresas, autarquias, projetos sociais que também vêm valorizar o seu trabalho e concorrem em igualdade de circunstâncias. Em relação às candidaturas deste ano, eu acho que são cada vez mais, tem-se notado muito, candidaturas mais amadurecidas, ou seja, eu acho que há um maior investimento não só nas campanhas e nas ferramentas e aqui também uma maior integração de canais, portanto
no fundo o que nos é apresentado é cada vez mais rico e há aqui uma maior coordenação, mas também, sobretudo, como eu dizia, um maior empenho na apresentação e na justificação da própria candidatura, não é? Há aqui, como eu disse, um enorme salto qualitativo ao longo das muitas edições. Eu lembro-me que nas primeiras edições nós nem sequer tínhamos memória descritiva, o júri nós reuníamos todos, faltava informação, por vezes o presidente do júri tinha que pedir à APCE para a APCE entrar em contacto com alguns dos candidatos para dar contexto, porque nestas coisas é impossível avaliar comunicação sem estarmos a avaliar contexto, sem estarmos a avaliar, a Joana ainda agora falava da questão do posicionamento, não é? Portanto, sem avaliarmos isso, como é que nós depois percebemos se os objetivos correspondem? Portanto, digamos que as candidaturas e a própria APCE foi-se apercebendo disso e tudo isto foi evoluindo e de alguma maneira, por um lado, tornando mais fácil o trabalho do júri na percepção do que é que era pedido, mas obviamente temos o trabalho cada vez mais complicado porque a excelência, não é? Este ano há trabalhos muito profissionais, sobretudo muito criativos, muita ligação às tecnologias e de facto uma grande integração entre as ferramentas utilizadas. E já agora só mais um aspecto, também não me quero estar a alongar muito, mas tem-se notado um esforço ao nível digamos que da avaliação que é feita também depois dos projetos. Isso é fundamental para nós percebermos o impacto e do outro lado o feedback que está, e para nós depois também avaliarmos da pertinência e do valor no stakeholder, não é? Temos o objetivo, mas depois falta-nos o outro lado, e isso também tem sido, penso que há algum esforço por parte da própria associação, quase que em formar as pessoas na importância também de colocarem este aspecto depois da avaliação, que curiosamente nas candidaturas de projetos internacionais por vezes nota-se mais esta percepção da avaliação do que nas candidaturas portuguesas, portanto fica já aqui se calhar um desafio para os futuros candidatos, mas penso que isso depois falaremos mais para a frente. Obrigada. Obrigada, Sandra, e obrigada por este feedback. É sempre muito enriquecedor ter a visão de quem avaliou e premiou estes projetos. E eu deixem-me ocupar aqui só um minutinho, porque eu preciso mesmo reforçar aquilo que a Sandra acabou de dizer, que é o facto, a qualidade que os nossos profissionais demonstram no seu dia-a-dia é visível não só nestes projetos que são vencedores aqui em Portugal, no Grande Prémio da APCE, como noutros prémios que também existem no país, mas depois também internacionalmente, e a prová-los estão agora a recente edição dos prémios Fundacom, onde vimos em 23 projetos, 6 projetos vencedores eram de Portugal, portanto desde já para todos os meus parabéns. E eu recordo, se alguém quiser colocar alguma questão, pode utilizar aqui a área de Q&A. Marcos, voltando a si, estamos a falar de estratégia, qual é que tem sido o principal eixo estratégico de comunicação das águas do Tejo Atlântico com os seus stakeholders, e quem são estes stakeholders? Já falou um bocadinho do projeto, mas agora em termos gerais da empresa. A Águas do Tejo Atlântico é uma empresa do Grupo Águas de Portugal e tem a responsabilidade de assegurar o saneamento de 24 municípios, portanto, desde Lisboa até a Nazaré. Portanto, é a maior empresa de Portugal de saneamento de águas residuais e dentro do Grupo Águas de Portugal, na mesma perspectiva, é a empresa que também tem uma determinada responsabilidade ao assumir esta pertença ao grupo e ser a maior empresa do grupo em saneamento. Historicamente houve uma série de agregações e de desagregações que juntaram algumas empresas, inicialmente estruturadas no grupo para arrancar com planos nos anos 90, no início deste século também, mas agora existe uma estabilização desta proposta institucional, e as águas do Tejo Atlântico surgem já na nova era da economia circular. Portanto, e surgem com a estratégia de poder alavancar um pouco mais o que é o tratamento das águas residuais e não se reduzir à mesma informação que tínhamos há 20 ou 30 anos, quando
o boom do investimento no setor da água e do saneamento em Portugal e que nos leva hoje a ter dos melhores rácios de atendimento da Europa, quer no abastecimento de água, quer no tratamento de águas residuais. Portanto, esse trabalho estava feito e na última agregação, que foi há 3 anos atrás, a constituição das águas do Tejo Atlântico tinha que ter uma estratégia diferente de todas as restantes, historicamente realizadas empresas de saneamento em Portugal. E a nossa perspectiva foi dizer, bem, então se está estabilizada a necessidade económica, social e ambiental de existir empresas que tratem dos esgotos e que tratem bem, que já existem, agora temos que a posicionar mais à frente e dizer, nós não tratamos apenas, mas valorizamos a matéria-prima que recebemos e conseguimos dar um valor que incutimos ao mercado e incorporá-lo na economia circular. E essa era a nova perspectiva, ou seja, o tratamento das águas residuais e a sua devolução ao meio natural em condições de equilíbrio estava assegurado, a tecnologia assegura, os nossos profissionais sabem fazer isso bem, agora temos que dar um salto para dizer, não, nós além de tratar e rejeitá-la no meio ambiente, em equilíbrio, vamos também valorizá-la. É uma matéria-prima e dessa matéria-prima podem-se tirar lamas que podem ser aplicadas na agricultura, pode-se tirar nutrientes que podem ser incorporados noutros processos industriais e pode-se também retirar uma água de qualidade não potável, porque não é necessário em Portugal, felizmente, ter essa água potável. Temos a empresa aqui na região, a EPAL, que faz isso muito bem, mas que podemos deixar a utilização dessa água potável para consumos mais nobres, como nós próprios o consumimos. E podermos lavar as ruas com água com uma qualidade adequada e segura, regar os espaços verdes e algumas utilizações industriais e também agrícolas. Lembro, por exemplo, temos um projeto piloto com o IKEA, onde entregamos água residual tratada para a climatização do edifício de Loures, da infraestrutura de Loures do IKEA, e que faz com que, entre outras situações, o IKEA seja considerado uma das infraestruturas mais sustentáveis da rede IKEA no mundo. Precisamente porque, em vez de estar a utilizar uma água potável para a climatização do edifício, utiliza uma água reciclada. E isso faz com que essa nova perspectiva levou-nos a encarar a ETAR de uma forma diferente. Diz, bem, a ETAR era uma estação de tratamento, nós queremos ser uma valorização de uma matéria-prima, temos um processo industrial, somos uma fábrica. Sendo uma fábrica, o que é que produzimos essencialmente? Água. Portanto, passámos de ETAR a fábrica de água, e isto foi a estratégia que nós usámos. E quando nos deparámos com a fábrica de água, tínhamos produtos, e não água para devolver ao rio e ao mar. Tínhamos produtos, tínhamos água, tínhamos lamas, e então começámos a criar esses produtos, através do desenvolvimento corporativo e de produtos da nossa empresa Águas Tejo Atlântico, criámos uma marca que é a Água Mais. A Água Mais é uma água mais disponível para consumos não potáveis, pronto, que é água reciclada. Em vez de dizermos que é água residual tratada, o que pode induzir aos consumidores ou aos utilizadores municipais alguma relutância, dizer assim, eu estou a usar esgotos para lavar a rua, isto é uma chatice, não é? Portanto, eu vou usar água mais, portanto é um nome, é um valor que nós estamos a pôr na sociedade enquanto circular, não é? Mas também temos os biolamas, temos biolamas que são equilibradas e que podem entrar também no processo agrícola e pronto, estamos a desenvolver outros produtos também dentro desta estratégia. Portanto, a estratégia foi essencialmente transformar ETARs em fábricas, que já eram, essencialmente, e retirar daí produtos que pudessem entrar no mercado da economia circular. A cerveja foi o ponto mais sexy para virar estas mentalidades e que conseguimos, com muita facilidade, fazer com que as pessoas questionem esta estratégia. Mas fábrica de água? Mas vocês fazem cerveja? Vendem? Não, nós não vendemos cerveja. Mas queremos que as pessoas provem que se pode fazer com esta água o que nós quisermos. A tecnologia está disponível e, portanto, basta querer para conseguirmos atingir estes resultados e tornar a nossa sociedade mais eficiente.
esta questão, esta interrogação que nós queremos provocar quando mostramos uma cerveja feita com água residual tratada, ou água de esgoto. Obrigada, Marcos, e a todos os que tiverem a oportunidade, eu considero uma sortuda a esse nível, não deixem de tentar visitar ali a ETAR de Alcântara, que é gerida pelas águas do Tejo Atlântico, porque vão ficar-se agradavelmente surpreendidos. E, Nádia, a mesma pergunta para si, relativamente à comunicação, às de comunicação da Natixis, e também em relação ao grupo do PCE, fundo maior grupo financeiro francês. Qual é que tem sido o vosso principal leque estratégico? Eu diria que nós, se tiver que eleger um eixo de comunicação, até vou começar ao contrário e por aquele que eu acho que é o verdadeiro segredo do nosso sucesso, ou seja, não só da nossa estratégia de comunicação, mas do sucesso da empresa. A Joana também acabou por adiantar há pouco, que é a nossa cultura. Este sim, a nível de comunicação, trabalhar a cultura internamente e a comunicação interna, na minha opinião, tem sido o nosso eixo principal, porque é a partir daqui que nós trabalhamos tudo o resto. Nunca poderíamos trabalhar a reputação, a marca empregadora, se não tivermos uma cultura realmente forte e pudermos comunicar de forma transparente quem realmente somos enquanto empresa. E acho que este eixo tem sido realmente o nosso principal eixo. E a verdade é que a Natixis em Portugal acaba por ser um estudo de caso dentro do grupo PPCE e dentro da estrutura da Natixis. E a verdade é que nós, como centro pequenino que começámos no início, nós sentíamos que os nossos colegas em Paris e noutras localizações não percebiam bem quem é que éramos, em que é que consistia esta estratégia de nearshoring em que a empresa estava a investir. E a verdade é que hoje toda a gente sabe quem nós somos. Esta expressão do segundo hub da Natixis na Europa vem do nosso próprio CEO e hoje em dia toda a gente nos conhece e sentimos que somos uma das plataformas da Natixis pelas quais os colaboradores em todo o mundo têm mais carinho. Precisamente por este facto, nós conseguimos construir aqui de forma muito natural, desde o primeiro grupo de colaboradores que formou a nossa empresa em março de 2017, a cultura nasceu de forma muito natural e acabou por se transformar em realidade todas as guidelines que nós tínhamos no nosso livro da cultura, que é o chamado Purple Touch, e temos aqui dois pontos muito importantes. Nós não deixamos de ter a estrutura, a organização de uma empresa multinacional, ainda mais de um banco de investimento, não deixamos de ter toda essa seriedade e esse peso que uma estrutura deste género tem, mas nós conseguimos contorná-la e dar-lhe um toque muito especial, dando vida a um dos princípios que faz parte deste livro da cultura, que é o espírito empreendedor, o espírito ágil. Há uma expressão que nós temos neste livro, que é o big enough to deliver, small enough to care, ou seja, nós temos a dimensão para entregar soluções, mas não deixamos de ter o tamanho pequeno para nos preocuparmos com não só os nossos clientes, mas também com os colaboradores. E aqui demos vida a isso. Nós começámos com um perfil de engenharia, um perfil tecnológico e um ambiente de startup. Nós, apesar de termos uns escritórios com grandes dimensões, a equipa começou toda junta numa sala, juntando a equipa de RH, com as primeiras equipas de Corporate Investment Banking, toda a gente junta, todas as iniciativas e muitas delas que mantemos até hoje começaram ali em março de 2017. E a verdade é que nós sentimos que entregamos muito, os colaboradores são muito os nossos embaixadores. A cultura não se faz porque de repente olhamos para este livro da cultura e decidimos implementar todas as suas guidelines. Os princípios estão lá e a equipa, de forma natural, desde o início conseguiu agarrá-los e do nosso lado, funções de suporte, todas as equipas que os apoiam, desde recursos humanos, à equipa financeira, à nossa comunicação, nós conseguimos sempre e trabalhamos sempre para fazer o leverage destes princípios e conseguimos então apoiar as equipas para levar estas iniciativas que fazem parte da nossa cultura. E a verdade é que nós não fazemos nada sozinhos. Nós, quando vamos trabalhar employer branding numa feira de emprego nas universidades, nós levamos antigos estudantes daquelas universidades que são os embaixadores da Natixis. Quando trabalhamos em iniciativas de responsabilidade social corporativa,
A empresa não se limita a fazer donativos, não, nós valorizamos muito voluntariado de competências, iniciativas em que são é o trabalho dos nossos colaboradores, são as mãos, do seu conhecimento que está lá. Portanto, tudo o que nós conseguimos alcançar nesta estratégia que acabou por ser vencedora deste prémio começou com este eixo importantíssimo que é a cultura e que faz da Natixis em Portugal este projeto especial mesmo dentro da organização. Obrigada, Nádia. Obrigada. Eu passo já para a Joana, aqui com um comentário, e hoje temos aqui a Natixis que é desse exemplo, e passo à Joana, porque a Joana tem a responsabilidade neste projeto também. É comum encontrar nas empresas que têm profissionais de comunicação nos seus quadros a não quererem dispensar também de trabalhar como uma consultora. Da sua experiência, quais é que são os principais benefícios e riscos deste casamento? Eu vou dizer que só existem benefícios, como é que estou a brincar. Não vou falar de riscos, vou falar de desafios, mas vou começar pelos benefícios. E para ligar com o que a Nádia vem dizendo sobre a questão da cultura da Natixis, há um aspecto muito importante na cultura da Natixis que eu acho que ajuda a começar esta resposta, que é esta parceria entre uma consultora de comunicação e um cliente que, tendo embora um responsável de comunicação entende que faz sentido ter o apoio de uma agência, ganha muito com a diversidade. E isso quer dizer que nós, quando uma empresa contrata uma agência, mesmo que a equipa tenha 2 pessoas, o trabalho que uma agência entrega ao seu cliente não é apenas o trabalho que sai de 2 cabeças. Há muitas cabeças a pensar, há um trabalho de colaboração, de discussão e portanto, o espírito, eu acho que acho que os clientes valorizam muito isso, porque há uma diferença grande. Há outro benefício que eu acho que tem que ver com a perspectiva. Nós, estando mais de fora, vamos ver coisas que o cliente ou não valoriza ou que para ele não são notícia, não é? Eu fui jornalista e, portanto, a minha cabeça ainda funciona muito como o que é notícia, onde é que está a história. E, portanto, acho que essa diferença de perspectiva também é um benefício muito significativo. E essa diferença de perspectiva também nos coloca numa posição, nós, a agência, em que a inovação é um contributo muito forte que nós conseguimos dar àquele cliente, não é? Na abordagem aos desafios. Depois, falando de riscos, eu vou responder com desafios. Acho que é um desafio encontrar o parceiro certo, a agência certa para o projeto certo. E mesmo dentro das agências, acho que há sempre o desafio de encontrar as pessoas para aquele projeto. Okay? E portanto eu diria que esse é o primeiro desafio e depois é um que no caso da Natixis ficou absolutamente cumprido, que é o de que importância é que a liderança da empresa atribui à comunicação. E esse é um desafio também bastante relevante, porque no caso da Natixis acho que também uma parte do nosso sucesso teve que ver com o facto de, desde sempre, desde o momento zero, a liderança da Natixis ter considerado que a comunicação era uma peça fundamental do sucesso da estratégia. Ótimo, que bom. E Sandra, falando de benefícios e desafios, não de riscos, que oportunidades e desafios é que os nossos jovens profissionais vão encontrar pela frente? Portanto, eu pergunto aqui em relação à formação dos futuros profissionais. Bom, desafios muitos, cada vez mais, não é? E eu acho que hoje em dia, enfim, do ponto de vista quase da academia e da formação, há que manter os alunos permanentemente motivados, porque as empresas cada vez mais procuram excelência e candidatos de excelência, não é? Ainda há pouco a Nádia e a Joana falavam disso e, portanto, esse se calhar é o maior desafio, é nós pegarmos nas pessoas e tentar que se calhar no final da formação delas elas possam corresponder a estas expectativas do mercado, se calhar quando, enfim, por vezes quando entram e começam nestas andanças da comunicação, e há aqui um fenómeno que eu
não resisto a referir, é que cada vez mais nestes cursos de comunicação, pelo menos da experiência que eu tenho, as pessoas chegam em primeira escolha, ou seja, temos 90, 95% das pessoas a candidatarem-se a dizer não, eu quero ir para relações públicas, para comunicação estratégica. Enfim, depois alguns chegam lá e dizem eu quero ir, mas eu não sei muito bem o que é isto, mas eles percebem que têm um perfil e querem ir comunicar para as organizações e com as organizações. Isto já é qualquer coisa, já é importante. Claro que depois, mais uma vez, eu acho que aqui o grande desafio é depois dar-lhes a sensibilidade e dar-lhes o mundo que depois as empresas, como eu dizia, cá fora realmente exigem, porque esse é o salto maior. Depois há aqui um outro aspecto, eu não sou, isto é perfeitamente uma opinião individual, não sou das maiores apologistas dos benefícios todos das tecnologias, tenho até algumas reticências e aliás com estas questões agora até do Covid senti isso na relação com as pessoas, não é? Eu estou numa instituição, é uma organização, é uma instituição de ensino, mas é uma organização com pessoas, com clientes, com consumidores, com fornecedores, com tudo, e de facto quem já tinha estabelecido a relação, digamos que na relação direta, teve muito mais facilidade depois nas tecnologias, e quem não teve falha nessa competência. Portanto, eu acho que também aqui há um trabalho sobretudo nestas novas gerações que vivem muito do ecrã e acham que tudo se pergunta-se à Wikipédia e resolve-se. As coisas, às vezes o desafio é prepará-los para viverem num mundo de pessoas para pessoas, de organizações, em que é preciso estar lá e comunicar também na primeira pessoa e diretamente, porque não se faz só, enfim, a comunicação pelas tecnologias. Eu acho que esse tem sido um grande desafio, até quando às vezes nas aulas se fala ferramentas de comunicação, canais de comunicação. O que é um jornal institucional? Isso ainda existe? Não é? Um jornal diário, isso não é? Agora um novo ecossistema mediático, o quê? Mas não há só o YouTube, mas não há... Às vezes é preciso ter aqui, e é curioso ver que, por exemplo, nestas candidaturas há de facto uma miscelânea de canais, todos integrados, todos complementares, e também é assim que individualmente eu entendo a comunicação, e é importante que na formação destas novas gerações se perceba que a comunicação não é só intermediada. Obrigada, Sandra, pelos conselhos também aqui para os nossos futuros profissionais. Bem, nós estamos mesmo a aproximar-nos do fim. Eu vou deixar, tinha mais uma pergunta, mas vou passar. Eu peço que vocês falar disciplinados na resposta em relação ao tema. O que é que foi vencer, o que é que significou vencer nesta edição da PCE? O que é que significou para vocês pessoalmente e o que é que significou em termos da vossa empresa? Que mudanças é que sentiram? Muito rapidamente, nós concorremos com este projeto à categoria Surpreenda-nos, e era isso que nós queríamos, era surpreender um pouco com esta estratégia, mas também, ao mesmo tempo, validá-la junto dos profissionais de outros setores, mas deste setor de comunicação, não é? A nossa estratégia tinha alguma lógica, ao fim e ao cabo, não é? Era muito mais fácil, se calhar, seguir outros caminhos que enunciassem também os objetivos do nosso trabalho ou os resultados do nosso trabalho, mas optámos por fazer uma coisa fora da caixa e que surpreendeu o júri, e agradecemos, e que também foi surpreendendo internamente até os nossos trabalhadores, que estamos 370, não somos muitos, mas somos muito bons, e que já adotaram as terminologias e estas mentalidades, a nova mentalidade de uma fábrica de água, e eles próprios já se intitulam trabalhadores de uma fábrica de água, já encaram o seu trabalho como um produto, nomeadamente da Água Mais, e eu acho que este é um caminho que costuma ser geracional. Hoje, com as tecnologias de comunicação,
mais aceleradas, pode ser que seja meia geração apenas, mas o nosso objetivo era tornar estas infraestruturas ambientais em infraestruturas sustentáveis que contribuíssem para uma economia circular na realidade. E isto é uma prova. Nós conseguimos fazer qualquer produto, até a cerveja. Portanto, deixa-nos regar as ruas com esta água, que eu acho que socialmente é muito mais sustentável. Vamos todos torcer por isso. Nádia, o que é que significou para si e para a Natixis? Foi um reconhecimento do trabalho da nossa equipa, não só da nossa equipa de comunicação, foi uma confirmação de que estamos no caminho certo. Acho que foi um fruto natural de uma relação de quase 3 anos com a Lourenço e Cuenca, que tem sido muito, muito bem sucedida. Trabalhamos em vários eixos e acho que foi finalmente um bom reconhecimento não só para a nossa equipa de comunicação, mas para toda a empresa, porque lá está, tudo o que nós comunicamos, a nossa comunicação faz-se de tudo o que acontece, de tudo o que as nossas equipas fazem na Natixis, esta cultura especial de que vos falava há pouco. Por isso, foi uma confirmação de que estamos no caminho certo e dá-nos mais alento para continuarmos em frente e tentarmos ser sempre melhores e mais criativos. Boa. Joana? Olha, não tenho nada a acrescentar ao que a Nádia disse, subscrevo em absoluto. E é um projeto que acarinho muito, e vou deixar então uma nota pessoal, só para não dizerem que não disse mais nada do que a Nádia, é que é um projeto pelo qual eu tenho um carinho especial, porque a conta da Natixis chegou às minhas mãos quase ao mesmo tempo do que a minha primeira filha, e portanto têm sido assim 2 aprendizagens grandes em vertentes diferentes, mas o prémio sem dúvida foi uma validação das horas e do esforço que nós dedicámos em conjunto a construir a Natixis em Portugal. Obrigada. E Sandra, no teu caso, que conselhos dás a quem vai participar agora na edição Covid ou nas edições futuras que possam ainda melhorar mais as candidaturas dos candidatos? Bom, em primeiro lugar, estes prémios são formas de valorizar o trabalho da comunicação e o trabalho das relações públicas, portanto, eu não poderia ser mais a favor em defender a minha dama e, portanto, de alguma maneira, aconselhar as pessoas a candidatarem-se, porque isto e como dizia a Joana e a Nádia, é uma valorização, é um reconhecimento do trabalho, é também um feedback de todo o esforço que é feito, porque o feedback muitas vezes, às vezes não chega só do cliente ou não chega só do stakeholder, nós também precisamos, às vezes entre os nossos pares, de conseguir essa afirmação daquilo que é valorizado por nós e termos esse reconhecimento para continuarmos a fazer um bom trabalho e até mais, para nos superarmos cada vez mais, porque se a gente vai fazendo sem ter feedback, vamos, por vezes, não nos motivamos a avançar se calhar tanto. Enquanto júri, eu gostaria de ter, se calhar, cada vez mais informação completa para facilitar a questão do contexto, e eu no início começava por dizer que neste caso o Grande Prémio tem percorrido um grande caminho nesse sentido, de cada vez tornar mais fácil depois do outro lado podermos comparar às vezes o que pode não ser comparável, não é? Eu acho que também é positivo grandes empresas, pequenas empresas concorrerem em igualdade de circunstância, porque isso valoriza, não é? As pequenas conseguem estar e muitas vezes estão ao nível e até ultrapassam grandes budgets, porque às vezes tem a ver com uma questão de budget, não tem a ver com a competência das pessoas, tem a ver com equipas envolvidas maiores, mais recursos, e nós sabemos que nestes casos às vezes é mais fácil. Do outro lado temos a criatividade, temos o esforço, temos o empenho, temos a motivação, e eu acho que isso também é fundamental. O que eu gostaria de ver mais como júri e que gostaria de ver mais no geral na área da comunicação tem a ver com a avaliação das campanhas. Como eu penso que no início também dizia isso, se calhar, por exemplo, no Fundacom notou-se mais isso nas candidaturas estrangeiras, há se calhar uma maior preocupação de no final haver ali qual foi o retorno do investimento, no fundo quais foram os níveis de captação, qual é o impacto, às vezes receio que nós ainda tenhamos um bocadinho, há bocado a Nádia falava nesta questão da cultura da organização, eu acho que isto é quase uma cultura da profissão, nós fazemos as coisas todas muito à pressa, acabamos este projeto, queremos fechar e começar o próximo, este está feito, não nos vamos preocupar e portanto
já não há tempo para avaliar, vamos avançar. A avaliação muitas vezes acaba por ser muito quantitativa e agora as ferramentas tecnológicas ajudam, portanto sai um reporte com uma grelha e a gente considera aquilo certo, mas a avaliação do impacto imediato, não é? Digamos que vai muito mais além, ou se calhar o outcome às vezes pode ser muito mais valorizado mais à frente também no impacto, e isso muitas vezes não é estado. Portanto, eu gostaria, se calhar no final de algumas das candidaturas, ter essa percepção do closure, do fechar daquele processo, daquela campanha, daquela estratégia, daquela ferramenta, daquele canal, qual foi de facto a percepção do outro lado, porque isso ajuda também a perceber o impacto, o tal contexto, que eu digo que é fundamental, porque a comunicação não se pode entender sem contexto, é impossível. Obrigada, Sandra, apesar de teres ultrapassado os 30 segundos, mas foram valiosos estes comentários. E, lamentavelmente, não, estás completamente perdoada. E, lamentavelmente, o nosso tempo chegou ao fim. Espero que tenham ficado elucidados com estes 2 projetos e falámos hoje um bocadinho de estratégia de comunicação. Convido-vos a acompanhar a APCE nas várias redes sociais e também no nosso canal de podcast, e encontramos para a semana a falar novamente de excelência em comunicação. Obrigada a todos e uma continuação de boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada.